بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bem-vindos a todos. Continuamos a nossa tradução desta história do debate entre Ibn Abbas radiyallahu anhuma e Al-Khawarij. E na aula anterior mencionámos as razões que levaram os Khawarij a se revoltarem e a combaterem Ali radiyallahu anhu. Essas três razões são nem mais nem menos que três equívocos, três más compreensões do Islão, ou três más compreensões dos textos sagrados. E na aula anterior vimos a refutação do primeiro equívoco, da primeira má compreensão dos Khawarij, da refutação da primeira das três razões mencionadas por eles. E na aula de hoje iremos continuar a traduzir o resto desta história. Então Ibn Abbas, que é o autor da história e que é também o narrador da história, depois de ter refutado o primeiro equívoco e depois de lhes ter perguntado aos Khawarij que estavam presentes, depois da refutação, lhes perguntou, lhes disse: será que tenho razão? Então os Khawarij responderam sim. Quer dizer que lhe deram razão sobre este equívoco que tinham. Ibn Abbas o refutou e eles lhe deram razão. De maneira resumida, aceitaram esta primeira refutação. Então, Ibn Abbas depois disse o seguinte: Então continuei. Quanto à vossa alegação que Ali combateu sem fazer prisioneiros, nem pegar o despojo de guerra, será que vocês insultam a vossa mãe Aisha radiyallahu anha e que vocês declaram lícito com ela aquilo que vocês declaram lícito com as outras mulheres? Se vocês fazem tal coisa, ou se vocês dizem tal coisa, vocês descreram. Pois ela, isto é, Aisha radiyallahu anha, é a vossa mãe. Pois ela é a vossa mãe. E se vocês dizem que ela não é a vossa mãe, então vocês também descreram. E se vocês dizem que ela não é a vossa mãe, se vocês dizem que a Aisha radiyallahu anha não é a vossa mãe, então vocês também descreram. Depois de ter dito estas palavras, esta refutação, este início desta refutação, Ibn Abbas mencionou uma evidência, uma prova daquilo que disse. E a evidência é o versículo número 6 de Surat Al-Ahzab. يقول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. O profeta tem mais direito sobre os crentes que eles têm sobre eles próprios. E as suas esposas são as suas mães. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que o profeta tem mais direito sobre os crentes que eles têm sobre eles próprios. E as suas esposas, isto é, as esposas do profeta, sallallahu alaihi wasallam, são as suas mães. As mães de quem? Dos crentes. As esposas do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, são as nossas mães.
São as mães de todos os crentes. E entre elas, entre as esposas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, há Aisha radiyallahu anha. Depois Ibn Abbas continuou, dizendo: vocês circulam entre dois desvios. Quer dizer, vocês se encontram entre dois desvios. Qualquer um destes dois desvios, qualquer um que vocês escolham, cairão no desvio. Ambos são um desvio. Então eles, os Khawarij, logo que ouviram estas palavras, esta refutação de Ibn Abbas, olharam uns para os outros. Então eles se olharam uns aos outros e eu disse: será que tenho razão naquilo que disse? Eles responderam sim. Eles responderam sim. Então aqui é a refutação da segunda alegação dos Khawarij, refutada pelo nobre companheiro Ibn Abbas radiyallahu anhuma. E ele continua narrando a sua história, narrando a história do seu debate, dizendo: Então continuei, quanto à vossa alegação, que ele, isto é, Ali, apagou do seu nome o título de líder dos crentes, então vou-vos mostrar aquilo que vos vai agradar. Com efeito, sem dúvida alguma que vocês ouviram que no dia de Al-Hudaybiyah, e aqui Ibn Abbas vai mencionar como prova, como evidência ou como refutação a esta alegação, que é que Ali radiyallahu anhu apagou do seu nome o título de líder dos crentes. O título de líder dos crentes. E como foi mencionado na aula anterior, a terceira razão mencionada pelos Khawarij à revolta deles e ao facto que combateram Ali radiyallahu anhu é que Ali apagou o título de líder dos crentes. Então disseram: se apagou o título de líder dos crentes, então se não é líder dos crentes, então é líder dos descrentes. Isto foi a terceira razão, é a terceira alegação dos Khawarij. Então Ibn Abbas aqui lhes vai lembrar, e lhes disse, com efeito, que vocês ouviram que no dia de Al-Hudaybiyah, aqui Ibn Abbas vai mencionar aquilo que se passou no dia de Al-Hudaybiyah. E saibam que aquilo que vai ser descrito aqui se passou na presença do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e na presença também de Ali. Então Ibn Abbas disse: com efeito que vocês ouviram que no dia de Al-Hudaybiyah o profeta sallallahu alaihi wasallam concluiu um pacto com os politeístas, que eram Abu Sufyan ibn Harb e Suhail ibn Amr. Neste pacto, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse ao líder dos crentes, Ali radiyallahu anhu: escreve o que te vou ditar. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: ó Ali, escreve o que eu te vou ditar. Ali, que iria ser mais tarde o quarto califa do Islão. Então reparem bem naquilo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenou a Ali de escrever. E
é importante sublinhar também que, como todos sabem, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não sabia ler nem escrever. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, não sabia ler nem escrever. Então, por essa razão, ordenou ao seu companheiro Ali, radiyallahu anhu, de escrever aquilo que ele ia ditar. Então, repito as palavras do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que disse: ó Ali, escreve o que te vou ditar. Estes são os termos do pacto de paz aceitos por Muhammad, o mensageiro de Allah. Estes são os termos do pacto de paz aceitos por Muhammad, o mensageiro de Allah. O pacto de paz, concluído com quem? Com os politeístas. Ouvindo estes termos, os politeístas disseram: não. Juramos por Allah que se soubéssemos que és o mensageiro de Allah, não te teríamos combatido. Então reparem a descrença dos politeístas aqui, a descrença dos descrentes. O facto que rejeitaram a mensagem do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Rejeitaram que ele seja um profeta. Rejeitaram que ele seja o mensageiro de Allah. Então disseram: não aceitamos estes termos. E juramos por Allah que se soubéssemos que és o mensageiro de Allah, não te teríamos combatido. Pequena parêntese. Reparem bem que os politeístas aqui estavam a fazer um pacto de paz com o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, pois entre eles havia uma guerra. Tentaram matar o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Combateram o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Não o consideraram como profeta nem mensageiro, como foi visto há instantes. Mas além disso, juraram por Allah. Reparem bem, os politeístas acreditavam em Allah. Aliás, os politeístas invocavam Allah nos momentos de dificuldade e nos momentos de facilidade. Davam parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na invocação. Invocavam outras divindades com Allah. E este é o politeísmo da tribo de Quraysh, da tribo do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a tribo que foi combatida e que combateu o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a tribo que Allah subhanahu wa ta'ala considerou como descrente no Alcorão, a tribo que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, combateu. Acreditavam em Allah e adoravam a Allah subhanahu wa ta'ala, mas davam parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Invocavam Allah e invocavam outras divindades. Invocavam os ídolos. E dirigiam às falsas divindades várias outras adorações. E isto fez deles politeístas. Então é importante compreender que o politeísmo não é unicamente o facto que a pessoa diga: não acredito em Allah. Sem dúvida alguma que isso é uma descrença. É uma pessoa considerada como ateu. Mas o que é mais perigoso para nós, e é algo no qual caem muitas pessoas, e até mesmo muçulmanos, é no facto de dirigir adorações a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Que sejam profetas, que sejam anjos, que sejam santos, etc. A adoração tem de ser
dirigida exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa invoca Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. Quanto ao facto que a pessoa invoca Allah subhanahu wa ta'ala e que invoque o profeta sallallahu alaihi wasallam, então neste caso a pessoa caiu no politeísmo. Deu parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo se for o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam é uma criatura. É uma criatura que invocava Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo. Então não é permitido de invocar ou de pedir qualquer coisa que seja ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, pois ele está morto. Pois ele está morto. E foi enterrado. Pequena parênteses, e fecho esta parêntese, pois convém de lembrar sempre este ponto. E vemos aqui que os politeístas, além de rejeitarem a profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o facto que ele era mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, juravam por Allah subhanahu wa ta'ala. Então repito, disseram não. Juramos por Allah que se soubéssemos que és o mensageiro de Allah, não te teríamos combatido. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu o seguinte: ó Allah, tu sabes que eu sou o mensageiro, eu sou o teu mensageiro. Sabes que eu sou o mensageiro de Allah. E depois disse: ó Ali, escreve. Estes são os termos do pacto de paz aceitos por Muhammad, filho de Abdullah. Reparem que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenou a Ali radiyallahu anhu de modificar aquilo que lhe foi ditado. Muhammad, mensageiro de Allah, foi modificado por Muhammad, filho de Abdullah. Então aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam apagou ou pediu a Ali de apagar o mensageiro de Allah e de escrever no seu lugar filho de Abdullah. Depois de ter dito isto, Ibn Abbas radiyallahu anhuma disse o seguinte: juro por Allah que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam é melhor que Ali. É melhor do que Ali radiyallahu anhu. E o facto que ele tenha apagado o título de mensageiro de Allah, não lhe foi retirada a profecia. Não lhe foi retirada a profecia. Reparem bem nesta potente refutação. Ibn Abbas refutou, mencionou a evidência, a prova da refutação e depois concluiu, dizendo: juro por Allah que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam é melhor do que Ali. E que o facto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tenha apagado o título de mensageiro de Allah, não lhe foi retirada a profecia. Não lhe foi retirada a profecia. Continua a ser profeta e mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Então Ibn Abbas continuou dizendo, depois de ter refutado esta terceira este terceiro equívoco dos Khawarij, disse o seguinte: e foi assim que 2000 dentre os Khawarij se arrependeram, quanto aos restantes foram mortos nos seus desvios. Quer dizer, depois desta refutação de Ibn Abbas, 2000 dentre os Khawarij se arrependeram. Quer dizer que abandonaram esta seita, abandonaram esta má compreensão do Islão. Quanto aos outros que não se arrependeram, foram mortos numa batalha entre eles e os companheiros
do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e como dissemos, os Khawarij se revoltaram contra Ali e com Ali estavam todos os companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam presentes na sua época, na época de Ali, e os Khawarij combateram Ali e os companheiros e morreram no seu desvio. Aqui se termina esta história, a história do debate de Ibn Abbas com os Khawarij, a refutação dos equívocos dos Khawarij. Depois de ter mencionado esta história, o autor, o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, disse o seguinte: esta história, e podemos dizer que seja uma conclusão desta história, esta história nos demonstra que 2000 dentre os Khawarij se arrependeram e abandonaram a falsidade sobre a qual se encontravam. E isto graças ou devido à clarificação e ao esclarecimento de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Esta história contém a prova que o facto de retornar aos sábios contém uma segurança, contém uma proteção do mal e das tribulações. E por certo Allah subhanahu wa ta'ala قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo número 43 de Surat An-Nahl, questionem aqueles que possuem o conhecimento religioso se vocês não sabem. Quer dizer, questionem os sábios se vocês não sabem. Quer dizer que no momento ou nas questões que não conhecem, questionem os sábios. Isto é, retornem aos sábios a fim de conhecer o julgamento das questões que vocês desconhecem. Então temos aqui, sem dúvida alguma, um benefício muito grande, que é a importância de retornar aos sábios e de os questionar acerca daquilo que desconhecemos. E vimos aqui que Ibn Abbas radiyallahu anhuma, pelo intermediário e devido ao conhecimento que tinha, debateu com os Khawarij, refutou os Khawarij e, alhamdulillah, alguns deles se arrependeram e voltaram à verdade e abandonaram a falsidade. Tudo isto devido, em primeiro lugar, graças a Allah subhanahu wa ta'ala, e em segundo lugar, devido, por causa do conhecimento e da clarificação e do esclarecimento deste grande sábio dos Sahaba, dos companheiros, que é Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ficamos por aqui e continuaremos bi'idhnillah na próxima aula. Hada wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.